Fala meu padrinho, fala minha madrinha, beleza? Professor Cisler Herculano de Geografia para mais um assunto aqui no canal. Agora a gente vai falar sobre os domínios naturais do Brasil. Um conteúdo que é muito recorrente, principalmente nas provas militares. Por exemplo, quando eu falo da prova da ESA, a prova da ESA nos últimos anos, eu vou botar assim, nos últimos 10 anos, o assunto que mais foi cobrado foi esse. Então, atenção para quem for fazer a prova da ESA. Para a prova das PSECs é a mesma coisa. Nessa de 2021 também caiu uma questão acerca do espaço natural. Estava dando uma específica análise para a região Nordeste. Então, é muito importante você ter todas essas características em mente para fazer uma boa prova, é claro. E para a galera do vestibular, a mesma coisa. Só que a abordagem é de um ponto de vista mais diferenciado. Análise crítica sobre os problemas, principalmente ligados à degradação, principalmente ligados à expansão do agronegócio, principalmente ligados à devastação pela ocupação humana. Enfim, são várias possibilidades. Mas antes de você começar a memorizar as características de todos os complexos, de todos os domínios naturais, é importante você ter um conhecimento sobre o território brasileiro. Mano, eu sempre falo para todos os meus alunos, o conteúdo que mais cai, que todo ano cai em qualquer prova, é acerca do território brasileiro. Você precisa ter um conhecimento sobre as regiões do Brasil, que são 5. A região Norte, a região Centro-Oeste, a região Nordeste, a região Sudeste e a região Sul. Você precisa saber aonde está posicionado cada região no território brasileiro, porque aí fica mais fácil. Porque quando falar, por exemplo, para você, uma vegetação da região norte do Brasil, uma bacia hidrográfica que ocupa as porções mais orientais do território brasileiro, um relevo que é predominante na região sul do Brasil. Bom, gente, então se você tiver um conhecimento sobre o território brasileiro, fica muito mais fácil você conseguir lembrar, claro, de cada uma dessas características, seja dos domínios naturais, seja das bacias hidrográficas, seja do relevo, enfim, até mesmo da composição climática. Então vem comigo para a gente poder falar aqui sobre os 9 complexos vegetais do Brasil. A gente fez um panorama aqui geral. Vamos começar aqui com a floresta amazônica, que está marcada em azul aqui no meu mapa. Gente, primeira questão, temos que saber a localização espacial no território brasileiro. A floresta amazônica vai ocupar aqui em grande parte a região norte do Brasil. A região norte possui 7 estados, mas ela vai se expandir, atingindo também a região nordeste aqui, ó, no estado do Maranhão, na porção mais oeste do Maranhão, e o centro-oeste aqui no estado do Mato Grosso. Então nós vamos ter 9 estados na totalidade que vão englobar a floresta amazônica. Isso vai ter um nome, vai se chamar Amazônia Legal. A Amazônia Legal é uma forma de você fazer um planejamento para os estados que têm essa característica da floresta amazônica. Então atenção! A floresta amazônica, ela, primeira coisa, está ocupando grande parte da região norte do Brasil, predomina nessa região, mas atinge também outros 2 estados, Maranhão no Nordeste e Mato Grosso no Centro-Oeste. É importante ressaltar também que não é uma vegetação exclusivamente brasileira, tendo outros países aqui do nosso continente que também vão agregar a característica à floresta amazônica dentro do seu território. Ok, gente, é importante ressaltar que a floresta amazônica está numa área de clima equatorial úmido. Esse clima é muito quente e é muito úmido, o que faz aparecer uma vegetação que é bem desenvolvida. Podemos classificá-la como uma floresta ombrófila, densa, ou seja, temos árvores que estão sempre muito juntas, não temos um espaçamento entre elas, então temos uma quantidade muito grande, muito acentuada de árvores, inclusive, que são de grande porte. Damos o nome de arbóreas, vegetações que atingem um porte muito elevado. Lembra da plantinha, né? A plantinha precisa de sol e precisa de água para poder, claro, se desenvolver. Como esse clima equatorial úmido tem muito sol e tem muita água, ela se desenvolve atingindo proporções bem elevadas. Então a floresta amazônica é chamada de floresta densa e arbórea. Importante ressaltar, ela vai ser uma floresta perene e latifoliada. Vamos por partes. Floresta perene significa sempre verde. Significa que as vegetações não vão perder as suas folhas em momento nenhum do ano. Isso se dá por causa do clima, que possui uma amplitude térmica muito baixa. Então, as folhas elas vão se manter, não vamos ter períodos onde ela perde suas folhas. E ela vai ser latifoliada porque possui folhas grandes e folhas largas, que facilitam um processo chamado de evapotranspiração. Legal, né? Tá conseguindo pescar a ideia sobre a floresta amazônica? Tá pegando aí a ideia sobre ela? Isso é muito importante. Meus amigos, a floresta amazônica vai se dividir em 3 importantes estratos.
a mata de igapó, de várzea e de terra firme. Gente, isso vai ter muito a ver com a área de posicionamento dentro da bacia amazônica. Por exemplo, a mata de igapó é aquela que fica totalmente alagada, sempre alagada. Ou seja, ela é chamada de uma vegetação hidrófila, porque está dentro dos canais fluviais, está dentro de ambientes muito úmidos. Já a mata de várzea, ela também será alagada, porém não sempre, não totalmente alagada. A mata de várzea, ela vai ser alagada nos momentos de cheias dos rios. Então, em momentos de cheias, o nível do rio sobe e alaga a mata de várzea. Nos momentos de menor vazão desse rio, a mata de várzea ela fica emersa. Então, a mata de várzea é periodicamente alagada. E a mata de terra firme é a floresta não alagada. É aquela que vai ocupar a maior parte da floresta amazônica. A mata de terra firme é aquela formação arbórea, aquela formação de grande porte muito densa. Então temos a mata de terra firme predominando aqui na floresta amazônica. Meus amigos, é importante ressaltar o seguinte, que a floresta amazônica vai ter um enorme potencial extrativista. Do ponto de vista vegetal, um exemplo claro, a gente pode falar da exploração do látex, do ciclo da borracha, que foi curto no Brasil, mas que ocorreu aqui no nosso território, mas também podemos falar do extrativismo mineral. Aí já não é na floresta, é embaixo da floresta. Aqui nessa área nós teremos recursos minerais muito importantes, principalmente os metálicos. Na floresta amazônica temos a Serra de Carajás, uma província mineralógica muito importante para o Brasil. Começa a ser explorada ali no século XX, na segunda metade do século XX, no momento da ditadura militar. Então temos um potencial extrativista, de extração mesmo nessa floresta. Aí você me pergunta, professor, a floresta amazônica também tem um potencial agrícola? Bom, meus amigos, na realidade não. A floresta amazônica vai ter um solo que não vai ser muito rico em nutrientes. Isso porque a umidade constante, as chuvas abundantes, promovem um processo chamado lixiviação, que consiste na lavagem dos nutrientes desse solo. Uma vez que esses solos são lavados, a carga de nutrientes ela diminui. Então são solos pobres em nutrientes. Porém, são muito ricos em matéria orgânica que é oriunda da própria floresta, que vai sedimentar o solo, criando a camada de humus. Então, é basicamente o que o Eustáquio de Sene diz e o Demétrio Magnoli diz no livro dele, a floresta vai se nutrir dela própria. Ela mesma que vai se manter. Então, isso é muito interessante para a Amazônia. Agora, por conta do extrativismo e por conta também do avanço da pecuária extensiva, a floresta amazônica começa num processo bem acelerado de devastação. Já está bem intenso esse processo. Não chega a atingir, por exemplo, metade da floresta, mas é um processo que já está bem intenso. Então a pecuária extensiva, a prática do extrativismo, assim como também a prática ilegal da exploração da madeira clandestinamente, isso é muito importante para destacar, por exemplo, para você que vai fazer o vestibular, aqui a floresta amazônica. Tá tranquilo? Belezinha? Vamos passar aqui para o próximo? Cerrado, meus amigos, esse que está em vermelho aqui no território brasileiro. O cerrado vai se assemelhar à savana africana, isso aí mesmo, Rei Leão, essa parada toda. Tranquilo, mas aqui não vai ser essa riqueza de animais, não. Beleza, tranquilo. Aonde está o cerrado? Primeiro ponto, centro-oeste, professor? Não. Centro-oeste também. O cerrado vai se desenvolver ao longo do Brasil central, pegando os estados do centro-oeste, ok? Pegando o sudeste aqui, ó, Minas Gerais e São Paulo, pegando a região nordeste aqui, o oeste da Bahia, o sul do Maranhão e do Piauí, e pegando também a região norte, olha aqui, ó, o estado de Tocantins. Podemos perceber o enclave de Cerrado aqui, ó, no estado de Roraima. Então podemos dizer que o Cerrado ele vai estar ao longo do Brasil Central, ok? A única região que de fato o Cerrado não vai se desenvolver abertamente vai ser a região sul, por causa da composição climática, ok? Suavão? E olha só, é exatamente com essa composição climática que a gente começa. O Cerrado vai ter uma vegetação chamada de tropófila. Tropófila é aquela que se adapta, aquela vegetação que se adapta a ambientes semiúmidos, uma estação chuvosa e uma estação seca ao longo do ano. Característica exatamente do clima tropical ou tropical continental que vai estar aqui nessa região aqui centro-oeste do Brasil, mas por que não dizer no Brasil central, a grande influência da continentalidade e também a umidade que vem da floresta amazônica no período do verão trazida pela MEC.
Essa vegetação tropófila, uma vez que ela vai ter essa sazonalidade climática, ela vai se desenvolver caducifólia. Caducifólia ou decídua é aquela vegetação que perde sazonalmente as suas folhas e vai perder exatamente por conta dessa variação climática anual. Perfeito! Então, diferente da floresta amazônica, não será perene, será caducifólia. Predomina arbustos, beleza? Temos ali o porte do cerrado sendo médio, né? O porte mais superior sendo médio, mas é bem importante você entender que o cerrado vai ter tanto árvores de grande porte, quanto árvores também de médio e pequeno porte. O cerrado arbustivo, ele vai ser aquele que aparece com galhos retorcidos. Provavelmente você já deve ter ouvido falar em algum livro, em algum local, em algum canal. Desenvolve-se com galhos aqui, ó, tipo retorcido, tá ligado? Isso aqui, ó, tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui é o cerrado, aqui, ó, galho retorcido. É basicamente isso aí que vai ter. Beleza! Mas teremos também estratos inferiores composto por gramíneas, ou também chamado vegetação herbácea, aquela vegetação rasteira, tá ligado? Aquela vegetação que não atinge um porte nem pequeno, é aquela que não vai desenvolver nem caule, tá ligado? Então temos aqui estratos inferiores de gramíneas. Geralmente onde temos arbusto também temos herbáceos, tá ligado? Então temos essa importante forma de a gente classificar o cerrado. 57% da sua área é desmatada, isso vale muito a pena para a sua prova. Principalmente para você que vai fazer o Enem, mas para você que vai fazer ESA também, porque a prova aqui, ó, você tá vendo que tá mudando. O cerrado, gente, é uma importante vegetação, importante domínio, mas que começou a ser explorado, começou a ser devastado a partir da década de 60, quando ocorreu aquilo que a gente chama de Revolução Verde no Brasil. Nessa área, nós temos solos que são muito ácidos e não representam um potencial agrícola tão intenso. Dessa forma, a agricultura não se desenvolveu aqui no Brasil Central por muito tempo. Chegou a Revolução Verde, década de 60, década de 70, e também vieram as modernizações. As modernizações contribuíram para a correção da acidez do solo, o que tornou essa área daqui muito valorizada, uma área que você comprava terras com preço muito barato, era uma área que estava se integrando aqui, ó, o plano de integração nacional que nós tivemos no governo militar, o plano de metas anteriormente no governo do JK, expansão rodoviária, então essa área tornou-se muito atrativa. Ora, o que aconteceu? O agronegócio começou a se desenvolver nessa área, começou a se expandir para essa região. E aí, claro, o cerrado ele foi pouco a pouco saindo do nosso mapa. Então eu coloquei aqui, ó, segundo o livro da Lígia Terra de 2010, 57% da área já está desmatada do cerrado. Mas por que também não dizer? A ocupação urbana também contribuiu para essa devastação do cerrado. Tá tranquilo, meu padrinho? Tá de boa? Então segue aqui comigo, segue a nossa ideia. Vamos falar aqui agora dos pampas, meus amigos. Os pampas vai ser uma vegetação, de certa forma, que vai estar localizado na região sul do Brasil. Mais especificamente, a sua concentração vai se dar aqui, ó, no estado do Rio Grande do Sul. Pampas também pode ser chamado de campos, também pode vir como campanha gaúcha. Ok, o que se destaca dos pampas? Um relevo baixo com suaves ondulações. Essas suaves ondulações ganham o nome de coxilhas. Aonde vai se desenvolver, olha só, vegetações herbáceas, recoberto por herbáceas. Aqui temos o nome dessas herbáceas, vamos chamá-las de pradarias. Pradarias, coloca aqui contra pradarias, tranquilo? Quando você pensar em pradaria, você vai pensar na vegetação dos pampas. E aqui nessa área vai se desenvolver uma atividade econômica que vai ser a pecuária extensiva. Quando eu digo que é extensiva, é que o gado é criado solto mesmo, beleza? Quando eu digo que é intensiva, há uma maior mecanização, o gado é criado confinado, ok? Então a característica dos pampas vai ser exatamente da composição grande de herbáceas. Mas há um destaque para a gente falar. Os pampas, eles podem se dividir em campos que são limpos, com esse predomínio de herbáceas, mas também temos os campos sujos, que é quando temos herbáceas junto a arbustivas. Vamos só aqui um exemplo. Olha o exemplo dessa imagem aqui, ó. Isso é um campo limpo. Você está vendo que tem muitas herbáceas, predomínio de herbáceas. Agora, coloca aí, ó. Isso é um campo sujo. É quando temos herbáceas e algumas arbustivas que vão intercalar-se na paisagem. Ok? Suavão, beleza? Passa aqui comigo para a próxima. Mata Atlântica, maravilhosa Mata Atlântica. A parte legal sobre a Mata Atlântica é que você tem que pensar. Atlântica, a quê? Oceano Atlântico.
Então ela está aqui nas porções orientais do território brasileiro, nas porções a leste do território. Ela vai pegar o Nordeste, o Sudeste, o interior do Sudeste na altitude e também a região sul do Brasil. Então ela vai ser muito diversificada, vai ser uma formação vegetal bastante heterogênea, uma grande riqueza de espécies. Ok, belezinha. A Mata Atlântica será uma floresta densa, arbórea e perene. A característica é bem parecida com a característica da Amazônia, porque o clima da Amazônia é quente e úmido, e o clima aqui da Mata Atlântica vai ser também muito úmido. Em grande parte também vai ser quente, principalmente no litoral. Ok, belezinha. Só que aqui temos que lembrar que a Mata Atlântica vai estar em 3 climas diferentes. O litorâneo úmido, no litoral, o tropical de altitude aqui nas serras, porque as chuvas orográficas levam a umidade que vem do mar, da maritimidade, e aqui no sul, ó, o subtropical, mesmo que ainda esteja no litoral. Então, por isso teremos essa grande diversidade de espécies aqui na Mata Atlântica. O ponto ruim é que ela também passa por uma intensa devastação. E aqui, mano, é o seguinte, a Mata Atlântica ela começa a ser desmatada no século XVI, mano, lá no extrativismo do pau-brasil. Depois do extrativismo do pau-brasil, veio o plantation da cana-de-açúcar para mandar lá para Portugal. Então começa uma série de devastações na Mata Atlântica original. Parou por aí? Não parou por aí, não. Você pode lembrar que no século XIX, o café se desenvolve no Vale do Paraíba, depois vem para o Oeste Paulista e também começa a devastar essa Mata Atlântica. Culturas secundárias, o cacau, com certeza, também vai desenvolver, o tabaco também vai se desenvolver. Nota-se que à medida em que essas atividades agrícolas elas vão se desenvolvendo, claro, a Mata Atlântica vai sendo removida. E por que a atividade agrícola foi incentivada lá? Primeiro, proximidade com os portos, para mandar o produto para fora. Segundo, porque os solos são muito férteis, tendo o massapê na região nordeste, na zona da mata, e o terra roxa na região sul e parte da região sudeste do Brasil. A Mata Atlântica ela é muito importante, um potencial muito legal para a agricultura. Mas a ocupação humana também vai ser um grande fator para que a Mata Atlântica ela venha a ser desmatada. Nota-se que o Brasil é um país muito populoso e que grande parte da população está concentrada na faixa leste, está concentrada no litoral. Então, dessa forma, a Mata Atlântica começa a ser muito devastada em função também da ocupação humana. Ok? Beleza? Fica aí comigo. Falamos agora sobre o Pantanal, gente. O Pantanal que você já deve ter ouvido falar, Pantanal Mato-Grossense, porque ela vai estar aqui nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, na porção ocidental do território brasileiro. Lembra que isso aqui era uma coisa só, né? Era só Mato Grosso, né? Depois de 77 virou Mato Grosso do Sul, também foi criado esse estado. Ok. O Pantanal é riquíssimo. O Pantanal, que tem um clima tropical assim como o do Cerrado, vai ter uma diferenciação. Por quê? Vai ser, olha só, uma planície alagada. Alagada pelo quê? Pela água do rio Uruguai. Perdão, pela água do rio Paraguai. Corrigir rápido, tá? É porque aconteceu um barulhozinho aqui e eu peguei aqui e falei diferente. Então o rio Paraguai, que vai nascer aqui, ó, nas Chapadas dos Parecis, ele vai de fato drenar toda essa área, alagando essa área. O Pantanal será a maior planície alagada do mundo. E isso é muito relevante, porque esse rio traz sempre umidade para essa área. Ok, beleza. Vai se desenvolver tanto campos herbáceos, quanto arbustos de médio e pequeno porte, quanto florestas de grande porte. É isso. O Pantanal tem tudo. Tem as 3 estratificações em demasia. Então o Pantanal é riquíssimo na biodiversidade. Há quem diga que quem visita o Pantanal, quem vem lá de fora e visita o Pantanal, não quer ir embora, porque também tem riqueza no que se diz respeito à fauna. Então é bem legal a região do Pantanal. Só que, não é? Você sabe que a economia acaba com o espaço natural. Então eu botei aqui alguns exemplos. A pecuária extensiva colabora para a devastação do Pantanal, assim como também o assoreamento de rios. E aí você removendo a mata ciliar, os rios, os canais fluviais, ali os afluentes de grandes rios começam a passar por processos de degradação, podendo até sumir. O garimpo também, o garimpo ilegal, também contribui para a poluição do solo e dos canais fluviais. Além, é claro, também da pesca predatória, que tem aqueles fins econômicos muito intensos e, claro, não vai respeitar a sustentabilidade da região.
Acabou? Não, não acabou. Vem aqui comigo que a gente já tem mais vegetações para poder falar. Um exemplo delas, a caatinga. Você já deve ter ouvido falar da caatinga, né? Localização da caatinga, vamos dar uma ênfase. Não é o Nordeste, é o sertão nordestino. Lembra que o Nordeste é subdividido em 4, tá? O sertão vai ser a área onde localizar-se-á a caatinga. Também chegando aqui, ó, no norte de Minas Gerais. Se você está nas grandes metrópoles, a caatinga também pode ser observada nos trens, nos ramais, não é? Principalmente na hora do rush, a caatinga ali é muito intensa. Beleza, o que a gente vai ter na caatinga, gente? O clima mais seco do Brasil, semiárido, chuvas irregulares, mal distribuídas. Ok, perfeito. Qual é a vegetação que se adapta a esse tipo de ambiente climático? Olha só, arbustos de médio porte, que vamos dar uma ênfase para as xerófilas. Xerófilas são cactáceas, são vegetações adaptáveis a esse tipo de ambiente. Olha aqui o exemplo surgindo, olha o exemplo ali da cactácea. Tá vendo a cactácea aí, né? Vegetação que retém água, longos períodos de seca, consegue se manter de fato viva por conta disso. E as espécies que não são cactáceas são deciduais ou caducifólias, assim como o do cerrado. Longos períodos de seca faz com que a vegetação perca sua folhagem. Claro, ela não pode dar mole, ela tem que armazenar água para poder sobreviver. É importante ressaltar o seguinte, que aqui as raízes vão se desenvolver de uma forma que consiga atingir até mesmo limites de lençóis freáticos para conseguir águas no subsolo. O solo aqui vai ser mais raso e pedregoso. O solo vai ser raso, gente, porque chove pouco. E se chove pouco, não tem um desenvolvimento tão grande desse solo. E ele vai ser pedregoso pelo mesmo motivo. Então, o solo da caatinga é um solo mais rasinho. As raízes até conseguem se espalhar ali. Você consegue observar muitas delas por causa do baixo intemperismo, baixa pedogênese nesse momento. Vai ser um bioma exclusivo do Brasil, que está passando por um processo de desertificação. Vamos ter uma outra aula que a gente vai falar sobre isso. Desertificação, lixiviação, laterização, mas desertificação vai ser um processo onde o solo ele vai perdendo a sua capacidade produtiva. Beleza, temos alguns fatores antrópicos e fatores naturais. Lembra que a caatinga, o semiárido que tem aqui por trás, esse clima, vai ser resultante de um dos fatores que vai ser o Planalto da Borborema, que fica aqui no Agreste, e dificulta a passagem de umidade para o sertão. Um dos fatores. Beleza, falamos da caatinga, chegamos às araucárias. Mata de araucárias, ou mata dos pinhais, ou pinheiros do Brasil. Olha aqui, região sul do Brasil. Só região sul, gente? Não. Trechos da região sudeste, principalmente de altitude. As araucárias são formações de grande porte, arbóreas, só que são aciculifoliadas. Uma palavrinha bonita, né? Aciculifoliada. Vamos ver o que é? Olha aqui a imagenzinha. Aciculifoliada, folhas pontiagudas, folhas que são menores, não são tão grandes. Isso por conta, principalmente, da temperatura que vai ser menor. Aciculifoliada. Vai desenvolver-se, inclusive, uma cera, tá ligado? Uma espécie para que a folha não venha queimar em baixas temperaturas. O clima é subtropical, então você já sabe que o inverno é mais frio. É o clima do Brasil onde temos as maiores amplitudes térmicas do território. Mata dos Pinhais também pode aparecer, Pinheiro do Paraná, beleza? São exemplos de nomenclaturas. Vale destacar a devastação nas araucárias, por alguns motivos. Primeiro, a exploração do café, que foi devastando tudo à medida que foi expandindo para o oeste paulista, depois para o noroeste do Paraná. Mas também podemos destacar o extrativismo, porque a madeira da araucária era muito interessante para a produção de móveis e também para a celulose. Então temos que avançar aqui nessa ideia de que a araucária é uma vegetação que está bem devastada também. Mas é uma vegetação menos diversificada, sendo classificada mais como homogênea, muito embora não tenha só uma espécie não. Beleza? E aqui, gente, mata dos cocais. Você observa aqui as cores, está conseguindo visualizar a diferença de cores? Por quê, gente? Porque a mata dos cocais, repara aqui, ela está numa área de transição. Primeira palavrinha que você tem que caracterizar cocais é a transição. A mata de cocais vai estar entre a caatinga, entre o cerrado e entre a Amazônia. Entre 3 tipos climáticos distintos. Caraca, que maneiro! Transição, área transitória. Ok, perfeito. Vai se desenvolver nessa área palmeiras.
Como exemplo, olha a palavrinha-chave, o babaçu. Como, por exemplo, olha a palavrinha-chave, a carnaúba. São exemplos de coquinhos que vamos ter nessa área, nessa região. Vamos lá? Quer ver uma fotinha? Olha só, Mata dos Cocais, que lindo, que maravilhoso. Tá observando aí, ó. Cai uma paradinha dessa na sua prova, né? Uma foto dessa, você já, pum, associa essa ideia. Ok? Extrativismo, a prática econômica dessa área. Por quê, cara? Porque o extrativismo, ele vai ser útil porque dessas vegetações você pode fazer algumas questões importantes na linha de cosméticos, principalmente também para a indústria alimentícia, e vai ser importante a atividade econômica dessa região. A região em questão vai ser o meio-norte, estados, principalmente o Maranhão e o Piauí. Mas a Mata dos Cocais também começa agora a sofrer com a devastação. Isso porque a fronteira agrícola ela avançou para essa área que a gente chama de Matopiba, Mapitoba, Tomapiba, beleza? Pega essa ideia daí, né? Aonde temos o agronegócio avançando e a soja se instalando nessa área. Na real, já instalada, né? Mas cada vez mais vai devastando a vegetação natural do Cerrado e também da Mata dos Cocais. E pra gente encerrar, temos aqui no litoral a vegetação litorânea, beleza? Que vai não estar no seu quadro, mas vai ser composta por mangues e restingas. Olha só o mangue, olha o exemplo do mangue. Nós temos ali as raízes que são mais ditas aéreas, né? Ditas emersas, porque o ambiente é muito salino. A vegetação é chamada halófila, adaptada a ambientes salgados. E as raízes pneumatóforas, tá ligado? Olha o nomezinho. Pneumatóforas, tá observando? Beleza, os mangues se desenvolvem principalmente em estuários, ou seja, em foz de rios, em contato com o mar. Então é uma área de transição bem legal, com uma grande biodiversidade. E já as restingas são vegetações que se desenvolvem em faixas arenosas. Olha o exemplo aí de uma vegetação de restinga, tá? Também compondo essa vegetação litorânea que vai ter no Brasil, não é aos montes, o Brasil dispõe de um grande litoral. Bom, meus amigos, vou sair da frente aqui para você tirar um printzão desse quadro, olha só. Foi divertido estar aqui com vocês agora, o vídeo foi muito grande, mas espero que tenha ajudado. Tamo junto, grande abraço.